Oi, amigas e amigos do canal Histórias das Vovós. Antes de começar o vídeo de hoje, tem um recadinho importante para vocês. A partir de agora, nada de dividir os vídeos em pedaços, tá? Percebemos que isso estava deixando todo mundo confuso, frustrado, principalmente quando demorava para sair a próxima parte. Então, bora mudar. Todos os nossos vídeos vão ser completinhos, de uma vez só. Os que já estão no canal, aqueles cortadinhos em partes, vão ser repostados como vídeo único. Os que já estão divididos não dá para apagar, então vão ficar como privados, só para os membros do canal, beleza? Outra coisa, com essa mudança, os vídeos novos podem demorar um tiquinho mais para sair, tá bom? Para quem já acompanha a gente e viu esse conteúdo antes, pode assistir de novo para relembrar ou esperar os próximos. Fiquem de olho na aba de postagens do canal, porque a gente sempre avisa as novidades e o cronograma por lá. Valeu demais pela compreensão, galera! Tamo fazendo isso para vocês curtirem nosso trampo de boa. Agora, o vídeo de hoje é da Dona Sueli, um vídeo repostado. Se você ainda não viu, te juro, cada minutinho vale a pena. Essa mulher passou por uma traição que, nossa, é de doer o coração de qualquer um. E olha, nunca um nome caiu tão bem, sabe? Porque foi socorrendo todo mundo que eu quase me esqueci de mim mesma, sacou? Hoje, com 79 anos, cabelo branquinho, mãos enrugadinhas de tanto ralar, eu lembro da época que vou contar. Eu era uma mocinha de 19 anos, casada há 4 aninhos, com meu primeiro filhinho, o Pedrinho. A gente morava numa casinha simples, mas bem aconchegante, ali pertinho da linha do trem, no interiorzão de Minas. Sabe aquelas casinhas antigas, com telha vermelha e janelas de madeira pintadinhas de verde? Era assim a minha. Todo dia, lá pelas 5:30 da tarde, eu parava tudo só para ouvir o apito do trem passando. Era um barulho gostoso, sabe? Tipo um relógio, avisando que meu Zé logo ia chegar em casa, cheirando a carvão e graxa. Ai, meu Zé! Era o cara mais bonito daquela cidadezinha. Alto, moreno queimado de sol, com aqueles olhos castanhos que pareciam mel derretido. Ele trabalhava como maquinista no trem de carga. Ganhava um dinheirinho bom para a época e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Tínhamos o Pedrinho, que na época tinha uns 2 aninhos. Gordinho, risonho, uma fofura que só vendo. Nossa casa era pequena, mas era nossa cara. 2 quartos na frente, cozinha nos fundos, uma salinha e o banheiro. O chão era de tábua corrida, que eu encerava toda semana com cera de abelha até brilhar que nem espelho. As paredes eram caiadinhas de branco, e eu tinha umas cortininhas de chita azul que costurei com carinho. No quintal, plantava umas verdurinhas, criava umas galinhas, e tinha um pé de manga que dava as mangas mais docinhas que você pode imaginar. Minha rotina era simples, mas eu estava de boa. Acordava cedinho, ainda escuro, para fazer o cafezinho pro Zé. Café forte, coado na flanela, com aquela borra grossa no fundo da xícara. Ele curtia um pão francês quentinho com manteiga da roça, que eu comprava com o seu Manuel ali da vendinha. Enquanto ele tomava café, eu já preparava a marmitinha dele. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca refogada com abóbora e uma banana de sobremesa. Depois que ele saía para o trampo, eu cuidava do Pedrinho, que era levado da peste, viu? Esse menino não parava quieto nem com reza braba. Corrogã, corria pela casa, mexia em tudo, subia nas cadeiras. Mas era minha alegria, sabe? Quando ele tirava a soneca da tarde, eu aproveitava para costurar. Costurava para fora, sacou? Fazia roupa para as moças da cidade, consertava rasgos, pregava botões, ganhava uns trocados que ajudavam nas contas. As tardes eram minhas preferidas. Eu sentava na varanda com minha costura, o Pedrinho brincando no chão com os carretéis vazios, e ficava esperando o apito do trem. Quando eu via ele lá longe, meu coração já batia mais forte. Sabia que logo Zé ia aparecer na esquina, caminhando devagar, cansado do dia. Ele chegava em casa sempre com uma história para contar.
sobre os lugares onde o trem passou, as pessoas que encontrou nas estações, as cargas que levou. Ele contava as coisas com um jeito gostoso, sabe? Fazia tudo parecer uma aventura. Eu ficava ali, ouvindo, enquanto esquentava a janta dele e preparava o banho. Separava a toalha, a roupa, a cueca e até ajudava ele a se lavar, tirando a fuligem do rosto e dos braços, ensaboando as costas. Era um momento nosso, bem íntimo, sabe? Depois do banho, a gente jantava junto. Ele brincava com o Pedrinho e quando o menino dormia... Meu Deus, como eu amava aquele homem! O Zé era carinhoso pra caramba, me tratava como princesa. Sempre trazia uma coisinha da cidade grande, um sabonete cheiroso, uma fitinha pro cabelo, às vezes uns docinhos. Aos domingos, quando ele não trabalhava, a gente ia na missa das 9. Depois ficava na praça batendo papo com o pessoal. Todo mundo respeitava ele, porque ser ferroviário naquela época era chique, viu? Eu estava grávida do nosso segundo filho. Descobri em junho de 66, estava radiante. O Zé ficou todo orgulhoso, dizendo que queria uma menina para fazer par com o Pedrinho. Já tínhamos até escolhido o nome. Se fosse menina, ia ser Maria Clara, como minha avó. Se fosse menino, ia ser Adilson, como meu pai. Meu pai, o Adilson, era minha vida. Também era ferroviário. Trabalhou a vida toda na estrada de ferro. Foi ele que arranjou o emprego para o Zé e nos ajudou a comprar nossa casinha. Era um homem sério, daqueles que a palavra valia ouro. Morava com minha mãe, a dona Lourdes, e meus 3 irmãos mais novos, do outro lado da cidade. Minha mãe... Ai, essa mulher era diferente, viu? Bonita pra caramba. Parecia uma moça nova, mesmo com 4 filhos. Cabelo preto brilhoso, cintura fininha, quadris largos, sempre se arrumando, atraindo olhares. Meu pai vivia de olho nela, e eu entendia por quê. Éramos 4 filhos. Eu, a mais velha, o Carlinhos, de 12 anos, que já estava ficando rebelde, o Juninho, de 9, quietinho, sempre grudado nas minhas saias, e a Rosinha, de 6, a queridinha da família, com cabelo loirinho cacheado e olhos azuis que nem boneca. Nossa família era unida, sabe? Todo domingo, a gente se reunia na casa dos meus pais para um almoço caprichado. Minha mãe fazia um frango caipira com quiabo, angu de milho, couve refogada com torresminho. Depois, os homens ficavam na varanda falando de trampo e política, enquanto as mulheres lavavam a louça e cuidavam das crianças. No fim da tarde, a gente se despedia com aquele gostinho de quero mais. Mas, minha filha, a vida tem dessas, né? Quando tudo tá de boa demais, é porque uma desgraça tá chegando. E a nossa desgraça tinha nome e sobrenome. Em novembro de 66, tudo desabou. Meu pai começou a sentir umas dores no peito, uma tosse seca que não passava. A gente achou que era só resfriado, sabe? Naquela época, homem não ia ao médico por qualquer coisa. Tomava chá caseiro, xarope de mel com limão, emplastro de mostarda. Mas a tosse piorou, até que numa noite minha mãe chegou na minha casa desesperada, chorando que nem criança. Sueli, pelo amor de Deus, seu pai tá muito mal. Vem comigo, filha. Quando cheguei lá, meu pai estava numa agonia danada. Febre alta, suando frio, respirando com dificuldade, o rosto cinzento, os lábios roxos. Chamamos o doutor Antônio, o único médico da cidade, mas já era tarde. É pneumonia, ele disse, balançando a cabeça. Deveriam ter me chamado antes. O pulmão está muito comprometido. Meu paizinho aguentou mais 3 dias. 3 dias de sofrimento que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Ele delirava, chamava pelos filhos, falava coisas sem sentido. No último dia, me pegou pela mão, com aqueles olhos fundos e amarelados, e sussurrou: "Cuida da sua mãe e dos meninos, minha filha. Você sempre foi minha menina forte." Morreu numa madrugada de quinta-feira, com só 45 anos. Meu Deus do céu! Novo demais para partir, com tanto ainda para viver, filhos para criar. O velório foi em casa,
como era costume. O caixão na sala, velas acesas ao redor, o cheiro das flores misturado com a cera ficou na minha memória para sempre. Veio gente de tudo que é canto, porque meu pai era muito querido. Ferroviários, vizinhos, compadres, todos chorando, falando como ele era homem bom. Mas quem mais sofreu foi minha mãe. Nossa, como ela chorou! Se jogava no caixão, gritava que queria ir junto. Tivemos que segurar ela várias vezes. Os meninos também estavam arrasados. O Carlinhos, já rebelde, ficou revoltado com Deus e o mundo. O Juninho e a Rosinha não paravam de chorar. Depois do enterro, a realidade bateu forte. A casa dos meus pais estava hipotecada no banco havia anos. Ferroviário ganhava bem, mas com tanta boca para sustentar, às vezes apertava. Quando meu pai adoeceu, gastamos uma fortuna com remédios caros da capital, médico particular, tudo para tentar salvar ele. A dívida da casa ficou para minha mãe, que nunca trabalhou na vida, não entendia nada de banco, prestação, papelada. Uma semana depois do funeral, o gerente do banco apareceu, todo sério, dizendo que as prestações estavam atrasadas e que, se não pagasse, iam tomar a casa. Minha mãe chorava. Senhor, meu marido morreu. Como vou pagar? Ele respondeu seco. A dívida não morre com o devedor, dona. A casa é da família, mas a dívida também. Foi um desespero. Minha mãe não sabia o que fazer, só chorava. Eu tentava ajudar, mas também não entendia de banco. Naquela época, a mulher não lidava com isso. O compadre Antônio, que manjava de lei, explicou. Olha, Lourdes, o Adilson tinha direito à pensão do INPS, que acabou de ser criado, mas isso vai demorar uns meses para sair. Vocês precisam de dinheiro agora. A solução foi doída. Eles tiveram que alugar a casa para pagar as prestações do banco, enquanto esperavam a pensão. É só temporário, minha mãe dizia. Quando a pensão sair, a gente volta. Mas o temporário virou definitivo. Minha mãe e meus irmãos vieram morar comigo e a casa ficou alugada, com o dinheiro indo para o banco. Anos depois, a dívida foi quitada, mas aí já era tarde. Minha família tinha se desfeito de outro jeito. Calma, que eu te conto cada detalhe. Eu estava grávida de 6 meses, com uma casa pequena, um marido que ganhava bem, mas não era rico, e mesmo assim falei: Mãe, vocês vêm morar comigo. Não vou deixar minha família se espalhar. O Zé ficou meio ressabiado. Sueli, nossa casa é pequena e ainda vem um bebê. Mas eu insisti. Zé é minha mãe e meus irmãos. A gente dá um jeitinho. Ele concordou porque no fundo era um cara bom. Ajudou a trazer os móveis que cabiam, dividiu as camas nos quartos. Era apertado, mas melhor que ver a família se desfazer. Todo mundo estava de luto. O dinheiro estava curto. E eu, grávida, cuidando de tudo. Comecei a costurar mais, para fazer uma grana extra. Ficava até de madrugada costurando vestidos, consertando roupas, qualquer servicinho que aparecesse. Minha mãe estava numa depressão danada. Passava o dia olhando para o nada, suspirando, sem ajudar em nada. Eu achava que era normal, que ela precisava de tempo. Mas uma coisa começou a me incomodar. Mesmo de luto, ela não parava de se arrumar. Lavava o cabelo todo dia, passava pó de arroz, se perfumava com água de colônia. Falei: Mãe, a senhora está de luto. Não fica bem se arrumar assim. Ela respondeu, com cara de quem chupou limão. Filha, eu sou viúva, não morta. Não vou me desleixar por isso. Na época achei que era só vaidade. Hoje, sei que eram os primeiros sinais da bomba que estava por vir. Janeiro de 67 chegou. E a casa, que antes era só nossa, virou um formigueiro. De manhã, eu já encontrava o Carlinhos e o Juninho brigando por besteira. A Rosinha chorava querendo a mãe, que ainda estava na cama, fingindo que não ouvia. O Carlinhos, com 12 anos, já se achava o dono da casa, mandava nos irmãos menores, respondia para o Zé, que tentava botar ordem.
Você não é meu pai! Gritava o danado. Eu, grávida de 7 meses, pesada que nem um barril, tentava apaziguar as brigas. O Juninho era o oposto, quieto demais. Vivia grudado em mim, com medo de tudo, chorando à noite, chamando pelo pai. Eu levantava de madrugada para acalmar ele, cantando as musiquinhas da minha avó. A Rosinha, coitadinha, não entendia que o pai tinha morrido. Vivia perguntando quando ele ia voltar. Eu explicava com paciência, tentando fazer uma criança de 7 anos entender o que até adulto não aceita. E minha mãe? Meu Deus, que trabalho! Não fazia nada, nadinha. Acordava tarde, tomava café na cama, passava o dia na varanda se abanando, reclamando do calor, da vida, de tudo. Quando eu pedia ajuda, ela suspirava. Ai, filha, não tenho cabeça para essas coisas. Tô sofrendo, você sabe. Ela estava sofrendo, sim, mas eu também. E nem por isso parava de ralar. Costurava para fora que nem louca. Fazia vestidos para as moças ricas com certos, qualquer coisa para esticar o dinheiro do Zé, que antes dava para os 3, mas agora tinha que sustentar 7. Mas sabe o que me chamava a atenção? Minha mãe, que não ajudava em nada, sempre arrumava tempo para papear com o Zé. Quando ele chegava do trampo, cansado e sujo, ela aparecia na cozinha, toda arrumadinha, oferecendo um cafezinho. Zé, você deve estar exausto, né? Esse trampo na ferrovia é pesado. Senta que eu esquento um café. E ficava ali, rindo das histórias dele, enquanto eu corria para fazer a janta, cuidar das crianças e costurar. Eu achava bonito, sabe? Pensava que ela estava sendo gentil, tentando se enturmar. O Zé também estava mudando. Antes, ele vinha direto me abraçar, brincar com o Pedrinho. Agora, ficava mais tempo na cozinha, ouvindo as lamentações da minha mãe sobre a viuvez, a vida dura. Sua mãe tem razão, Sueli. Ela sofreu muito com a morte do Adilson. Tem que ter paciência. E eu tinha. Em fevereiro, nasceu minha filha, Maria Clara, igualzinha a mim quando bebê, diziam. O parto foi brabo, durou quase um dia. A comadre Joana, parteira da região, ficou comigo a noite toda. O Zé andava de um lado para o outro, nervoso, e minha mãe me dando apoio, ansiosa para conhecer a netinha. Quando a menina nasceu, que alegria! Saudável, chorando alto, uma belezinha. O Zé chorou que nem criança, e até minha mãe chorou. É igualzinha a você, Sueli, ela disse, tocando o rostinho da bebê. Os primeiros meses com a Maria Clara foram puxados. Eu amamentava de 2 em 2 horas, trocava fraldas de pano que eu mesma costurava. Minha mãe começou a ajudar mais, fazia a janta, lavava roupa no tanque. Fiquei aliviada. Achei que ela estava saindo do luto. Mas as vizinhas começaram a falar. A dona Zezé, que morava ao lado, veio me alertar. Sueli, não leva a mal, mas o povo está comentando. Sua mãe fica muito em cima do seu marido. Defendi ela na hora. Nossa, dona Zezé, isso é maldade do povo. Ela está só se adaptando. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. Comecei a reparar mais. Minha mãe sempre arrumava uma desculpa para ficar perto do Zé. Cozinhava o que ele gostava, perguntava. Zé, você trabalha tanto, precisa comer bem para aguentar essa vida pesada. Ele ficava sem jeito, sorrindo, agradecendo. Eu via os dois e tentava não pensar besteira. Era minha mãe, meu marido. Como eu podia desconfiar? Mas os cochichos começaram. Toda hora eu os pegava falando baixo na cozinha ou na sala, e quando me viam, paravam e mudavam de assunto. Tava falando dos meninos, do Carlinhos que tá rebelde, dizia minha mãe, sem me olhar nos olhos. O Zé completava, desviando o olhar. Eu, que não era boba, comecei a desconfiar, mas não queria acreditar. Aí a mãe do Zé, Dona Carmen, veio nos visitar para conhecer a Maria Clara, que estava com quase 3 meses, gordinha e risonha. Quando viu a casa cheia, quase caiu para trás. Meu Deus, Sueli! Como cabe tanta gente aqui? Realmente não cabia. A coitada teve que dormir num colchão na sala. No segundo dia,
Enquanto minha mãe levava as crianças para a escola, Dona Carmen veio falar comigo na cozinha, com uma cara preocupada. Sueli, filha, não leva a mal, mas não tá certo sua família morar aqui assim. O casal precisa de privacidade. Sua mãe é muito bonita, parece sua irmã, e é viúva, nova, morando com um homem casado. Ela não disse mais nada, mas via preocupação nos olhos dela. Dona Carmen era de falar pouco, então se ela estava falando, era sério. Ajuda ela a arrumar um lugar pelo bem de todos. Perguntei se o Zé tinha dito algo, e ela negou. Disse que era só um conselho. Aquelas palavras me deixaram com a pulga atrás da orelha. Será que ela via algo que eu não queria enxergar? Decidi tomar uma atitude. Não dava mais para fingir que não via o clima estranho na casa. Resolvi procurar o Zé no trampo para falar sobre arrumar uma casinha para minha mãe. A ideia era fazer uma surpresa, dizer: Mãe, olha que casinha linda a gente achou para a senhora. Tem um quintalzinho, é pertinho, e a gente vai ajudar com o aluguel. Na minha cabeça era perfeito. Ela ia ficar emocionada, e eu ia dizer que foi ideia do Zé também, para não parecer rejeição. Que boba eu era, né? Ansiosa para botar o plano em prática, fui falar com o Zé naquele dia. Pedi para Dona Carmen cuidar das crianças, porque a Maria Clara logo ia querer mamar. O Zé estava no desvio, ali atrás de casa, checando os vagões de carga, sozinho, num lugar tranquilo, perfeito para conversar. Na minha cabeça inocente, era só chegar, explicar a situação e bolar o plano juntos. Minha querida, se tiver criança por perto, para o vídeo agora, porque a coisa vai ficar pesada. Muito pesada. A estação de trem ficava a 15 minutos a pé. Era um dia abafado, o sol estava de rachar. Fui com minha sombrinha. Cheguei lá e não achei o Zé. Perguntei para o seu Manuel, da bilheteria. Cadê o Zé? Ele arregalou os olhos. Dona Sueli, ele saiu agora com um vagão. Disse que ia checar um problema na linha, lá pro desvio. O desvio era a uns 10 minutos, seguindo a linha do trem, um trecho meio escondido entre árvores, onde ficavam os vagões parados. Fui andando pelos dormentes, equilibrando a sombrinha. Quando estava chegando, ouvi uns barulhos estranhos. Parecia gemido, não sabia bem o que era. Pensei que podia ser um animal ferido, mas conforme me aproximei, os barulhos ficaram mais claros, mais altos, mais humanos. Meu coração disparou. Tinham 3 vagões parados, e o barulho vinha do meio, um vagão de carvão. Me aproximei devagar, pisando na grama para não fazer barulho. Os gemidos estavam mais altos, desesperados, e tinha vozes que eu conhecia bem. A porta do vagão estava entreaberta. Minha mão tremia quando empurrei ela um pouquinho. Meu Deus do céu! O que eu vi ali quase me matou de desgosto. Era minha mãe e o Zé. Minha mãe, pelada. O Zé, nu da cintura para baixo, que nem 2 bichos no cio. Ela gemia alto. Uma vergonha danada. Os 2 suados, sujos de carvão, fazendo uma barulheira. Minha mãe gritava coisas que eu nunca tinha ouvido ela dizer, palavrões, gemidos, e o Zé se esbaldando. Fiquei paralisada, vendo aquela cena imunda. Minha própria mãe, que me deu a luz, que eu respeitava, que acolhi na minha casa, traindo minha confiança do jeito mais baixo. E o Zé, pai dos meus filhos, o homem que eu amava de corpo e alma, que jurou me amar até a morte. O pior não era só o ato, era o jeito, selvagem, desesperado, como se fossem animais. Meu Deus! Aquela cena me perseguiu por anos, marcada a ferro e fogo. A sombrinha caiu da minha mão. Fez barulho. Eles se assustaram, se separaram, olharam para a porta. Eu podia ter me escondido, fugido, mas não consegui. Fiquei ali, cara a cara com os 2, vendo o susto, a culpa nos rostos deles. Sueli! Gritou minha mãe, tentando se cobrir com a saia. Meu Deus! Murmurou o Zé, puxando as calças. Eu estava muda, surda, cega de raiva e desgosto. O mundo girava. Minha boca estava com gosto de ferro. Saí correndo, tropeçando nos dormentes.
rasgando a saia nos espinhos, chorando e gritando que nem louca. As pessoas me olhavam assustadas, mas eu não ligava. Queria correr para sempre, morrer de vergonha e dor. Cheguei em casa que nem furacão. A dona Carmen estava na sala com a Maria Clara no colo. Quando me viu naquele estado, cabelo desgrenhado, saia rasgada, cara de desespero, ficou apavorada. Meu Deus, Sueli! O que aconteceu, filha? Parece que viu o diabo. Desandei a falar. As palavras saíam atropeladas, misturadas com choro e gritos. Contei tudo para Dona Carmen, cada detalhe. A coitada quase deixou a bebê cair. O rosto dela ficou branco, os olhos arregalados de susto e vergonha. Sueli, pelo amor de Deus, fala baixo! Graças a Deus, meus irmãos estavam na escola. Aí entendi por que minha mãe demorava tanto para voltar da escola. Ficava de papo com o Zé. Dona Carmen sentou pesado na cadeira, ainda segurando a Maria Clara, que chorava assustada com a gritaria. Ai, meu Deus! Eu sabia que tinha algo errado, mas nunca pensei que ia chegar a esse ponto. A senhora sabia e não me falou? Perguntei. Filha, como eu ia falar? Eram só suspeitas. Vi o jeito que sua mãe olhava para o meu filho, mas nunca imaginei que eles teriam coragem de... Isso. Ficamos ali, eu chorando que nem criança, ela balançando a cabeça com nojo e decepção. A Maria Clara berrava, sentindo o clima pesado. E agora? Como vou olhar na cara desses dois sem vergonha? Como fui tão cega? Desde quando isso tá rolando? Eu perguntava, com 1000 perguntas na cabeça, achando que ia enlouquecer. Minha mãe chegou primeiro, com meus irmãos da escola, fingindo que nada tinha acontecido. Me tranquei no quarto para não olhar na cara dela. Ela bateu na porta. Filha, vamos conversar. Deixa eu explicar. A voz dela me dava asco. Explicar o quê? Arruma suas coisas e sai da minha casa agora. A senhora morreu para mim. Não queria escândalo, mas vontade não faltava de xingar ela de tudo. Ela chorava do outro lado da porta, se fazendo de vítima. Filha, me perdoa. Foi um momento de fraqueza. Fiquei quieta, ela tentando se justificar. Depois, escutei ela se lamentando com a Dona Carmen no quintal, chorando que nem criança. 2 horas depois, Dona Carmen bateu na porta do meu quarto. Sueli, sua mãe pegou as coisas e foi embora. Eu mesma mandei ela sair. Ela pediu para deixar seus irmãos aqui. Disse que volta para buscar-los quando achar um lugar. Meus irmãos, o Carlinhos e o Juninho, estavam na rua brincando com a gurizada, nem sabiam da confusão. A Rosinha estava na sala brincando com o Pedrinho, toda inocente. Fui falar com ela, bem carinhosa. Rosinha, a mamãe foi procurar um lugar melhor para vocês. Ela disse que não queria ir, mas entendeu, coitadinha. Sentiu que algo tinha mudado. Eu estava decidida. Não queria mais aqueles 2 imundos na minha casa. Que se virassem, que fossem ser felizes juntos, mas longe de mim e dos meus filhos. Quase meia-noite, o Zé apareceu, na ponta dos pés, achando que todo mundo estava dormindo. Eu estava sentada, dando mamá para Maria Clara. Ele veio com o dedo na boca, pedindo silêncio, implorando para não acordar ninguém. Disse que não foi culpa dele, que minha mãe investiu pesado, que foi só aquela vez, a primeira e última, que me amava e não queria se separar. Mentira atrás de mentira. Falei firme. Se você deitar nessa cama, não acorda amanhã. Suma daqui antes que eu grite. Ele pegou uma muda de roupa e saiu, com os olhos arregalados. Naquela noite, mal dormi. Quando peguei no sono, achei que era um pesadelo, mas era verdade. No dia seguinte, pedi para Dona Carmen ficar mais uns dias. Tava abalada demais para ficar sozinha com as crianças. Ela concordou, coitada. Me contou que falou com o Zé naquela noite. Ele chorava, arrependido, dizendo que estragou tudo, que acabou com a vida dele, que eu nunca ia perdoar. Ela foi dura. Fez a cama, agora deita, meu filho. No dia seguinte, meus irmãos foram para a escola sozinhos.
Quando voltaram, tava uma confusão. O Carlinhos chegou com a camisa rasgada, o nariz sangrando, gritando: Sueli, cadê a mamãe? Tão falando na escola que ela se deitou com o seu marido. O Juninho e a Rosinha choravam. O Carlinhos disse que o Paulinho, filho do seu Antônio, debochou dele, chamando nossa mãe de vagabunda. Cidade pequena é assim, né? A fofoca voa. Alguém deve ter visto ela saindo com as trouxas. Ou o Zé falou algo, sei lá. Foi uma humilhação danada. As crianças, revoltadas, aguentando o deboche por causa da sem-vergonhice da mãe. Eu não estava preparada para contar a verdade. Falei: quando a mamãe voltar, perguntem para ela. Mas eles não me deram sossego. Cheguei a implorar para Deus mandar minha mãe de volta. Não para contar, mas para levar as crianças. Eu não aguentava mais a pressão. Sugeri que matassem aula até ela voltar. O Carlinhos, esperto, percebeu que o Zé não voltava e começou a questionar a dona Carmen. À noite, ela me disse: Sueli, você precisa encontrar sua mãe e pedir para ela levar as crianças. Com o peito apertado, concordei. No dia seguinte, saí na rua e senti os olhares, os cochichos. Lá vai a Sueli, coitada. A mãe roubou o marido dela. Era uma tortura. Fui na casa dos meus pais, que estava alugada. O seu Benedito, o inquilino, estava no portão. Dona Sueli, sua mãe passou aqui ontem, chorando, pedindo a casa de volta. Deu uma semana para a gente sair. Fiquei aliviada, pelo menos meus irmãos teriam um teto. Depois, fui falar com o Dr. Geraldo, o advogado da pensão do meu pai, para saber como estava a situação. Levei a Maria Clara no colo, porque ela mamava a toda hora. Peguei um ônibus que balançava que nem louco, a menina chorando de calor. Caminhei muito até o escritório, suada, exausta. O doutor Geraldo me recebeu com uma cara estranha. Dona Sueli, senta, toma um copo d'água. E me deu a notícia que quase me fez desmaiar. Sua mãe está recebendo a pensão há 2 meses. É uma boa grana, viu? Ferroviário tem direito a um valor bom. Fiquei muda. 2 meses? Ela estava recebendo e fingindo miséria na minha casa, enquanto eu me matava costurando? Perguntei onde ela estava morando. E ele disse: na pensão da Dona Belezinha, Rua das Flores, 47. Era pertinho, uns 5 minutos a pé. Resolvi ir lá, enfrentar a situação. Minhas pernas tremiam. A vista escureceu. Pensei que ia desmaiar. Sentei no meio-fio, com medo de derrubar a Maria Clara. Deus me ajude, repeti baixinho. Cheguei na pensão. Uma plaquinha dizia: Pensão familiar, Dona Belezinha. A dona, uma mulher de uns 50 anos, me olhou de cima a baixo. Dona Lourdes está no quarto 3, lá nos fundos. Caminhei pelo corredor, sentindo cheiro de comida. Bati na porta do quarto 3. Quem é? Perguntou minha mãe. Sou eu, Sueli. Preciso falar com a senhora. Ouvi uma movimentação apressada. Ela abriu a porta, com cara de quem viu um fantasma. Entra, filha. Fui direto ao ponto. Passei no Dr. Geraldo hoje. Descobri umas coisas interessantes sobre a pensão do papai. Ela desviou o olhar, sabendo que foi pega. Eu imaginei que você ia descobrir. O quarto era simples, com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janelinha. Cheirava a creolina e roupa guardada. Sentei na beira da cama. A Maria Clara choramingando. Abri a blusa para amamentar, olhando firme para minha mãe, que mexia nas mãos, nervosa. A senhora mentiu sobre a pensão. 2 meses recebendo e me fazendo de palhaça, enquanto eu me mato de trabalhar. Ela desabou, se jogou na cadeira, chorando. Sueli, eu me apaixonei pelo seu marido. De verdade, filha. Quase deixei a bebê cair. Apaixonada pelo meu marido? A senhora tá louca? Ela começou a contar coisas horríveis que mãe nenhuma deveria contar para a filha. Disse que não conseguia ficar sem sexo, que tinha uma coceira na periquita que não dava sossego. Filha, você não entende. Sou muito fogosa. Sempre fui. Seu pai sabia. A gente fazia amor 2,
3 vezes por dia. Todo dia, Sueli. Fiquei pasma, ouvindo ela falar da intimidade com meu pai como se fosse normal. A Maria Clara mamava, alheia àquela conversa nojenta. Quando seu pai morreu, fiquei desesperada. Não sabia o que fazer com tanto fogo. Aí comecei a reparar no Zé. No jeito que ele me olhava, ficava sem jeito. Ela confessou que seduziu ele desde os primeiros dias na minha casa, tudo planejado. A gente combinou que ia ser segredo, só até eu arrumar outro marido. Não era para você descobrir. Perguntei desde quando ele estava transando. A resposta quase me matou. Desde que a Maria Clara nasceu. Uns 4 meses. Enquanto eu estava no resguardo, cuidando da bebê, ele estava se esfregando pelas minhas costas. O Zé mentiu quando disse que foi só aquela vez no vagão. Não era sempre, Sueli, só quando dava. O Zé dava conta do meu fogo, ele é viril, sabe satisfazer uma mulher. Quis vomitar ouvindo isso. Minha mãe falando do meu marido como se fosse um garanhão dela. E a pensão? Por que mentiu sobre o dinheiro? Porque eu queria ficar na sua casa, perto dele. Se você soubesse, ia me mandar embora. Ela me usou, mentiu, se aproveitou da minha bondade para continuar com o Zé. Terminei de amamentar a Maria Clara, tentando me controlar para não fazer escândalo. Agora a senhora vai buscar meus irmãos hoje mesmo. Tem a pensão. A casa vai ficar livre. Não precisa mais da minha caridade. Ela se ajoelhou, implorando: Sueli, me perdoa! Vou parar, prometo! Ele te ama, filha. Só estava me ajudando com minha necessidade. Necessidade de transar com o marido da filha? A senhora só pode estar doente, falei. Ela disse uma coisa que me marcou para sempre. Ainda bem que você não nasceu igual a mim, filha. Essa maldição do fogo na periquita é uma desgraça. Você tem sorte de ser mais fria. Saí da pensão com nojo da mulher que me deu à luz. Uma mulher capaz de destruir a família por tesão, que mentia, manipulava, traía. Aquele dia mudou minha vida. Descobri que não conhecia minha mãe, que meu marido era mentiroso e fraco, que eu tinha que me virar sozinha com meus filhos. No ônibus para casa, chorei tanto que as pessoas perguntavam se eu estava bem. Como explicar que minha mãe roubou meu marido? Que minha família virou um escândalo? Contei tudo para Dona Carmen. Os 4 meses de traição, as mentiras da pensão, a conversa nojenta. Ela ficou sem palavras, mas tentou defender o Zé. Sueli, como ele ia resistir? Você estava no resguardo e sua mãe é muito bonita, sedutora. Fechei a cara. Dona Carmen, tá defendendo traição? É normal um homem se deitar com a sogra porque a esposa pariu? Ela ficou sem graça, mas vi que pensava assim. Que homem não se controla? Naquela noite, deitada, fiquei pensando. Será que existe esse fogo que faz a pessoa perder o controle? Lembrei da cena no vagão, do jeito selvagem deles. Devia ser uma coceira danada. Pensei que não tinha chance com o Zé, porque eu não era assim. E meu pai, será que ela já tinha traído ele? Tantas perguntas. Mas aí refleti. Se o Zé fosse decente, teria me contado que ela estava se insinuando, pedido para ela sair, não se aproveitado. E você, o que acha? O que o Zé deveria ter feito? Deixe a sua opinião nos comentários, quero saber. Como filha, como eu ia imaginar isso? No dia seguinte, minha mãe veio buscar as crianças. Chegou séria, como se nada tivesse acontecido. Carlinhos, Juninho, Rosinha, arrumem suas coisas. O Carlinhos, esperto, perguntou na lata: Mãe, e é verdade que a senhora se deitou com o marido da Sueli? Eu e a Dona Carmen ficamos olhando. Ela mentiu, descarada. Jamais, meu filho, é fofoca de gente invejosa. Eu e sua irmã discutimos por outro motivo. O Carlinhos acreditou, abraçou ela, pediu desculpa. Eu e a Dona Carmen nos entreolhamos, chocadas com a cara de pau. Quando eles foram embora, chorei até secar. A casa ficou vazia, silenciosa. Senti falta dos meus irmãos, apesar de tudo. 2 dias depois, a Dona Carmen foi embora, sem graça por causa do filho. O Zé sumiu.
Devia estar com vergonha ou vivendo uma lua de mel com minha mãe na pensão. A dona Carmen se despediu. Sueli, você é forte, vai criar essas crianças sozinha. Se precisar, é só chamar. Éramos só eu, o Pedrinho e a Maria Clara. Os primeiros meses foram os mais brabos da minha vida. Minha filha, eu, com 21 anos, 2 crianças pequenas, sem grana, a dignidade destroçada pelas fofocas. O dinheiro da costura mal dava para o básico: arroz, feijão, às vezes carne. Muitas vezes era só arroz com sal e ovo, porque as galinhas ainda davam. O Pedrinho perguntava pela carne e eu inventava desculpas. A Maria Clara chorava. Meu leite estava fraco, eu não comia direito. Dava mingau de maisena para ela, sem açúcar às vezes. O Pedrinho emagreceu, vivia doente e eu sem grana para remédio, só chá e oração. A casa estava caindo aos pedaços. Goteira, porta quebrada, quintal virando mato. As galinhas foram morrendo, sem ração. O pé de manga salvava, era a sobremesa das crianças. Algumas vizinhas ajudavam com comida, frutinhas, mas outras me humilhavam. Coitada da Sueli, traída pela mãe. Tão novinha e abandonada. Quem vai querer ela agora? 2 meses depois, uma surpresa. Era uma quinta-feira. Eu estava estendendo roupa no quintal, quando Carlinhos, de 13 anos, bateu no portão, suado com uma trouxa de roupa. Sueli, posso morar aqui? Não aguento mais lá! Levei ele para dentro, assustada. O que aconteceu, Carlinhos? Ele desabafou. O Zé tá morando com a mamãe. Não é visita, não. Ele mora lá, dorme lá, come lá, toma banho lá. Vivem que nem marido e mulher. Ele chama ela de meu amor. Ela chama ele de querido. Dormem no quarto onde o papai dormia. É uma vergonha. Senti o mundo girar. O Zé, morando com minha mãe, vivendo como casal, enquanto eu passava fome com os filhos dele. Ele nunca perguntou de você nem das crianças, Sueli, como se vocês não existissem. Entendi que o Zé não só me traiu, mas me abandonou de vez, formou uma nova família com minha mãe. Chorei até não ter mais lágrimas, mas decidi que não ia esperar nada dele, que vivessem juntos, longe de mim. O Carlinhos começou a trabalhar numa oficina mecânica naquela semana. Largou a escola. Chegava sujo de graxa, cansado, mas entregava o dinheirinho. Para ajudar Sueli. 2 anos se passaram de luta, suor e lágrimas, mas também de crescimento. O Carlinhos, com 13 anos, virou meu braço direito. Trabalhava de manhã e tarde, me ajudava com a casa e as crianças. A vida estava apertada, mas já não passávamos fome. Consegui clientes fixos de costura, graças a Dona Zezé, que me indicou para as amigas ricas. O Carlinhos ganhava um salário pequeno, mas firme, e junto com a minha grana, vivíamos com dignidade. O Pedrinho, com 6 anos, era esperto, varria o quintal, dava comida para os bichos. A Maria Clara, uma boneca, falava tudo certinho. Corria pela casa, alegrando nossos dias. Sobre minha mãe e o Zé, sabíamos pelas fofocas que continuavam juntos na casa antiga. O Juninho e a Rosinha estudavam na escola nova e diziam que o Zé arranjou trampo numa oficina, largou a ferrovia. Viviam como marido e mulher. E o povo já tinha se acostumado. Eu fingia que não ligava. Mas doía saber que meus irmãos estavam crescendo naquele ambiente, achando aquela imoralidade normal. Doía pensar que o Zé estava de boa, enquanto eu me virava com os filhos dele. Eu achava que ele me amava. Como a gente se engana, né? Em março de 69, tudo mudou. Era uma segunda-feira. Eu estava costurando um vestido de festa para a filha do Dr. Mário, quando Carlinhos chegou correndo da oficina. Sueli, nossa rua vai virar a avenida principal da cidade. Fiquei sem entender. Ele explicou que um engenheiro, consertando o carro da prefeitura na oficina, contou que a prefeitura ia alargar nossa rua, ligando o centro ao terminal ferroviário. Vão derrubar umas casas, calçar com paralelepípedos, botar água encanada, esgoto. Nossa casa está no caminho.
Meu coração disparou. Vão derrubar nossa casa? Não, só um pedaço do quintal, mas vão pagar uma indenização e o resto da propriedade vai valer uma fortuna. Não acreditava. Nossa casinha simples podia valer ouro? Durante a semana, fiquei pensando. Na sexta, 3 homens de terno bateram na porta. Somos da construtora Andrade Filhos. Queremos conversar sobre sua propriedade. Mandei as crianças para dentro e ouvi na varanda. O mais velho disse: A senhora sabe que essa região vai valorizar, né? Temos uma proposta pela sua casa, um valor que dá para comprar uma melhor em outro lugar. Eles falaram uma grana que quase me fez cair da cadeira. Era mais dinheiro do que eu já vi na vida. Mas algo me dizia para não me apressar. Preciso pensar, senhores. É uma decisão séria. Eles avisaram. Não demore, os preços podem mudar. Contei pro Carlinhos, que ficou eufórico. Sueli, é muito dinheiro. Dá para comprar uma casa maior, montar um negócio. Mas eu hesitei. Essa casa é nossa, Carlinhos. Foi aqui que me casei, que meus filhos nasceram. Se a rua vai virar avenida, não é melhor ficar. Pesquisamos, fomos na prefeitura, e era verdade. Mas tinha um problema. Eu ainda era casada com o Zé no papel. A casa foi comprada no casamento, então ele tinha direito à metade. O Carlinhos se revoltou. Esse safado te abandonou. Como ele tem direito? Expliquei que a lei é assim. Podia tentar vender sem ele saber, mas não era certo. Não queria criar meus filhos com esse exemplo. Na segunda-feira, fui no Dr. Geraldo. Dona Sueli, a situação é complicada. Você está casada legalmente, ele tem direito à metade. Podemos vender a casa e depois pedir o desquite. Ou fazer tudo junto. Perguntei, e se ele não quiser assinar? Aí vai para a justiça, pode demorar anos, mas com esse valor duvido que ele recuse. O oficial de justiça encontrou o Zé na casa da minha mãe. Quando soube da proposta, os olhos dele brilharam, disseram. 2 semanas depois, ele apareceu no escritório do advogado, magro, com cara de quem estava bebendo muito. Ficou sem jeito ao me ver. Sueli. Cortei. Vamos tratar só do que interessa. O doutor Geraldo explicou a venda, a divisão, os trâmites. O Zé assinou tudo sem questionar. Precisava da grana. O advogado perguntou, e o desquite, dona Sueli? Falei, vamos entrar com um pedido por adultério e abandono. O Zé não contestou, sabia que não tinha defesa. Assinou o desquite, aceitando a culpa. Fora do cartório, ele tentou puxar papo. Sueli, como estão as crianças? Tão bem, crescendo sem pai. Eu penso neles todo dia. Não vem com essa, Zé. Você fez sua escolha. Ele baixou a cabeça e foi... System. Foi embora. A venda da casa foi concluída 1 mês depois, e o desquite saiu 6 meses depois. Com minha parte do dinheiro, comprei uma casa maior, numa rua tranquila, com 3 quartos e um quintal grande para os meninos brincarem. Sobrou grana para montar um ateliê de costura e guardar uma reserva. O Carlinhos, com 16 anos, usou a parte dele para virar sócio menor da oficina do seu Antônio, aprendendo a mexer com máquinas e administrar o negócio. Anos depois, quando Zé e minha mãe se separaram, ele veio me procurar. Era uma tarde de domingo. Eu estava no quintal da casa nova estendendo roupa, quando ele bateu no portão. Tava com cara de quem passou por maus bocados. Sueli, posso falar com você? Ver as crianças? Fiquei surpresa. O que você quer, Zé? Ele disse que estava indo embora da cidade, que minha mãe gastou todo o dinheiro dele com roupas, festas, móveis caros, bebidas. Quando a grana acabou, as brigas começaram. Eles se separaram no meio de um escândalo. Como começaram? O João, com 12 anos, e a Maria Clara, com 9, vieram pro quintal, meio sem jeito. Sabiam quem ele era, mas não tinham intimidade. Oi, pai, disse o João, sem entusiasmo. Oi, filhos. Nossa, como vocês cresceram! Foi uma despedida estranha. Ele tentou abraçar as crianças, mas elas ficaram ressabiadas.
Afinal, quem as criou fui eu e o tio Carlinhos. Sueli, cuida bem deles, ele pediu. Sempre cuidei, Zé. Ele saiu e nunca mais voltou. A dona Carmen continuou sendo presença constante. Todo julho, ela vinha passar uma semana com a gente, trazendo notícias do Zé, mesmo eu não perguntando. Meu filho se amigou com uma viúva com 3 filhos. Tá bem, cuidando das crianças dela como se fossem dele? Ironia, né? Com os filhos dos outros ele era pai. Com os nossos, a dona Carmen morreu em 78, de infarto dormindo. Foi um golpe duro. As crianças choraram muito. Tinham perdido a única avó que conheciam de verdade. Depois disso, nunca mais soube do Zé. Não sei se está vivo ou morto. Com o tempo, reatei os laços com meus irmãos. O Carlinhos abriu o caminho, e o Juninho e a Rosinha começaram a me visitar. O Juninho virou escriturário, casou, teve 2 filhos, uma vida simples e honesta. A Rosinha me preocupava. Cresceu vendo nossa mãe trocar de homem como quem troca de roupa. Aos 15, já namorava. Aos 16, quis casar para fugir de casa. Sueli, quero minha própria família longe dessa bagunça. Entendia ela. Eu também casei cedo, aos 15, mas por amor. O Zé e eu éramos amigos de infância. Um namoro natural, abençoado pelas nossas famílias. Meu pai arranjou o trampo dele na ferrovia. Era uma história linda, até minha mãe. Bom, deixa pra lá. A Rosinha casou com um rapaz de 21, de família tradicional. Não por amor, mas para escapar. Nós 3 irmãos nos víamos regularmente, mas nunca na casa da nossa mãe. Era um entra e sai de homem que dava nojo. Como ela virou isso? O Juninho perguntava. Sempre foi assim, só que o papai controlava, eu respondia. Ela virou a vergonha da família. Mas nós superamos, construímos vidas dignas, longe do exemplo dela. Aos 45, no casamento do João, conheci o seu Zé, um viúvo de 50 anos, dono de 2 vendas e umas propriedades. Educado, respeitoso, me tratava com carinho. Nos encontramos, conversamos e ele propôs. Que tal só namorar? Nos amigamos, fui morar na casa dele, grande e linda. Viajávamos, íamos a festas, éramos felizes. Ele nunca me pressionou para casar. Tínhamos 5 netos meus, 4 dele, uma festa nos domingos. O seu Zé amava pescar em alto mar. Num dia, saiu com os irmãos, cunhados e sobrinhos para pescar. Uma tempestade virou o barco. Ele e mais 3 morreram. Encontraram o corpo dele na praia, 3 dias depois. Foram 24 anos de companheirismo, acabados assim. Voltei para minha casa, para as costuras, com a herança que ele me deixou no testamento. Meus filhos estavam criados. O Carlinhos era dono de 2 oficinas, casado com uma moça boa. Os netos enchiam minha casa de alegria. Agora, aos 79, tenho 12 bisnetos e mais um a caminho. Criançada linda, esperta, que é minha razão de viver. Eles não sabem dessa história pesada. Meus filhos, o João e a Maria Clara, descobriram adultos e foi um choque. Mãe, como você aguentou isso sozinha? Perguntou a Maria Clara chorando. Nunca mais queremos saber desse homem, eles disseram. Gravei essa história para o canal Histórias das Vovós para os meus filhos e netos. Quem sabe meus bisnetos vejam a vovó contando a vida dela? A dona Helena, a narradora, me representou direitinho, uma querida. Agradeço a equipe, humilde e carinhosa. Talvez alguém comente que já ouviu essa história. Cidade pequena não guarda segredo, né? Nunca me mudei daqui, apesar da chance de recomeçar com o dinheiro da casa. Por quê? Porque não fiz nada de errado. Ninguém paga minhas contas. Fui a vítima. Por que fugir? Meu lugar é aqui, onde nasci. Criei meus filhos, construí minha dignidade. Quem quiser que aponte o dedo, eu ando de cabeça erguida. A vida me ensinou. Quem foge do problema, carrega ele nas costas. Quem enfrenta, transforma ele em história de superação. Minha mãe morreu aos 62, sozinha.
cuidada por uma vizinha. Fui no enterro, mas não senti nada, só um vazio. Ela escolheu o caminho dela, eu o meu. Aos 79, vivo numa casa confortável, cercada de família, com saúde razoável. Meu conselho, meu bem, não aceite traição calada. Não importa quem seja, traição é traição. Melhor sozinha com dignidade do que acompanhada com humilhação. A vida me ensinou que somos mais fortes do que pensamos. Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. No fim, o que importa é como reagimos. Eu reagi com força, trabalho, amor pelos meus filhos. Sueli não é só meu nome, é minha história. Socorrendo os outros, aprendi a me socorrer. Não esquece de conferir o livrinho Sem Chás das Avós, cheio de receitas naturais para dor de barriga, gripe, sono, tudo com carinho, como as vovós faziam. O pessoal do canal caprichou nas ilustrações das ervas e nas explicações. Comprando, você leva esse tesouro e apoia o canal. Tá no primeiro link fixado nos comentários. Que Deus abençoe você e sua família, tá?